Meu nome é Alexandro Assis do Vale, eu tenho 39 anos de idade, sou policial militar do estado de Santa Catarina há 18 anos. Meu pai é militar aposentado, eu tenho um irmão que também é militar e eu via nele sempre a postura, a disciplina, e aí era o meu sonho ser militar. Prestei concurso em 2003, fui aprovado e foi um momento muito feliz para mim ingressar nessa corporação que muito me honra. E em 2003 também foi a época que eu me casei. E logo em seguida minha esposa também ficou grávida, então foi uma junção ali, Foi um momento feliz para mim. Profissão, carreira, casamento, ia ser pai. Mas, como muitas pessoas podem pensar, por trás dessa farda, por trás de um policial, tem sempre um ser humano, um pai, um marido, um trabalhador, que tem dificuldades. E eu comecei a enfrentar minhas dificuldades nessa época. Meu filho nasceu prematuro, nasceu com 1,75 kg. Então foi um momento difícil para mim, um momento que eu não conhecia o Senhor Jesus. Eu me agarrei no que eu tinha de conhecimento e fui enfrentar com a minha esposa esse problema, esse desafio. Ele ficou 45 dias internado na UTI, Foi um momento difícil para mim. Muitas coisas aconteceram, meu casamento estava difícil, nosso relacionamento começou a ficar complicado, entre marido e esposa. Eu bebi muito, comecei a beber muito, A gente começou a ter muita discussão em casa, muita briga, Não ao ponto de se agredir, mas palavras, Eu não queria mais estar em casa muito com ela e eu me vi perdido, Não tinha chão, eu não tinha... Até que um dia eu encontrei um amigo que me convidou para ir para a igreja. Nesse dia eu aceitei o convite, fui à igreja, participei da reunião e o pastor falou tudo que ele falou na reunião era a minha vida. Problema no casamento, eu tinha, problema com bebida, eu tinha. E a bebida para mim se tornou uma fuga, Eu queria sempre buscar resolver os meus problemas da minha maneira, E a bebida foi uma fuga para mim. Eu queria realizar os meus sonhos. Apesar de ter casado, eu queria realizar os meus sonhos. Eu queria fazer os meus sonhos, não com a minha esposa. E isso gerava muito conflito. Então, nesse dia, depois que eu saí da reunião, eu comecei a refletir sobre toda a minha vida. Tudo que eu fazia, É como se Deus tivesse falado comigo ali e me botado a me enxergar a mim mesmo. De que o que eu estava fazendo com a minha vida. E eu decidi obedecer tudo aquilo que o homem de Deus falou. E foi pouco a pouco, Eu fui indo às reuniões, fazendo a corrente, fui sozinho no primeiro momento, E comecei a obedecer. E teve um domingo, numa reunião, logo no início, o pastor convidou para quem tem filho, Quem tivesse filho com problema de saúde, ou um filho mesmo sem problema de saúde, para levar a igreja para ser consagrado para o Senhor Jesus. E eu conversei com a minha esposa, ela aceitou e a gente foi. Meu filho estava com problema de saúde. E a gente levou ele. Nesse dia, o pastor subiu com todos no altar, ungiu meu filho com óleo, com azeite. E logo na primeira semana a gente já viu diferença no meu filho. Hoje meu filho tem 16 anos de idade, ele é 100% saudável, ele não tem problema de saúde nenhum. Ele vem de saúde, graças a Deus. Dessa obediência da minha vida com o Senhor Jesus, de obedecer essa fé, eu comecei a colher frutos no meu casamento, com a minha esposa.
Eu tinha feito o convite para ela para a igreja, ela tinha muito medo de ir na igreja, ela não queria ir no início na igreja. Ela não queria, principalmente nas reuniões de sexta-feira, mas eu nunca forcei a barra, eu sempre, deixei ela à vontade. Mas eu fui buscando em Deus. E eu sabia que eu tinha que buscar primeiro para mim. Eu tinha que estar bem para poder ajudar a minha família. E foi um período que eu me lancei, eu me entreguei, eu busquei com toda a minha força o Senhor Jesus. Ao primeiro momento eu estava sendo abençoado com a saúde do meu filho, com o meu casamento, mas estava faltando algo em mim, estava faltando algo que era perceptível. E era uma época de um jejum de Daniel na igreja, era um propósito que tem na igreja, e eu me lancei com toda a minha força. Eu esqueci de tudo, abri mão de tudo, inclusive da minha esposa. Foi daí a maior revolta dela. Dentro de casa ela começou a ir contra mim, que eu estava indo muito na igreja, que isso e aquilo. Eu sabia que por detrás daquilo ali era um problema que eu teria que enfrentar. Mas eu dobrei o meu joelho e eu me entreguei ao Senhor Jesus. E graças a Deus eu tive um encontro com Deus. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Deus abriu os meus olhos. Nesse dia, foi um dia glorioso para mim. Um dia que Deus falou comigo que eu sou contigo, Alex. Fica firme. Deus me mostrou que tudo eu podia. Só bastava eu crer. E eu fui em frente. Minha esposa ficou no princípio contra mim, mas eu não queria olhar para aquilo, eu só olhava para o Senhor Jesus, tendo a certeza que Deus ia mudar, porque era a promessa dele, estava escrito na palavra dele. Eu honro aos que me honram. E eu fui em frente. E fui batizado no Espírito Santo, crendo que Deus ia mudar a minha esposa, a minha família, o meu caminho, a minha história. E foi isso que aconteceu. Minha esposa hoje é obreira, graças a Deus, mulher de Deus. Deus me ensinou a amar minha esposa, a amar meu filho. Deus me ensinou a ter uma conduta, apesar da polícia militar me dar muita bagagem, mas tinha coisas por dentro de mim que precisariam ser mudadas. E só Deus podia fazer isso. E eu dou graças a Deus por isso, por ter hoje uma vida abençoada, uma vida de obediência ao Senhor Jesus. Amém.